Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História e sejam muito bem-vindos a este vídeo onde a gente vai discutir um assunto muito importante, que é o imperialismo e o neocolonialismo, práticas que se iniciam ou pelo menos se aprofundam no século XIX e que vão ter uma grande repercussão, inclusive na primeira década do século XX, envolvendo aí, no caso, as duas grandes guerras mundiais. O imperialismo e o neocolonialismo são práticas que se afloram no contexto do século XIX, um século marcado pela razão e pelo desenvolvimento tanto industrial quanto científico. As raízes disso são o iluminismo, lá do século anterior, lá do século XVIII, mas durante o século XIX nós vamos ter alguns acontecimentos que acabam influenciando e contribuindo para o aprofundamento dessas transformações. O contexto, então, do século XIX vai ser um contexto de segunda fase da Revolução Industrial, marcada aí por uma série de novas técnicas e de novas tecnologias na produção de mercadorias, consolidando o capitalismo industrial como o modo de produção vigente. Se destacam nessa segunda fase o uso do aço, o desenvolvimento da indústria petroquímica, ou seja, dos derivados do petróleo, o motor de combustão interna, que vai substituir o motor a vapor típico da primeira fase. Nós temos o desenvolvimento cada vez maior de ferrovias, nós temos o desenvolvimento cada vez maior de navios, nós temos também revolução nas comunicações, com o telégrafo e com o telefone. E, claro, a energia elétrica, a eletricidade que passa a ser utilizada não só para iluminar as cidades no final do século XIX, mas também como fonte de energia. E vale então ressaltar que nós vamos ter o grande crescimento dos países que já eram industrializados e a industrialização de países que passaram aí a tirar o atraso nesse desenvolvimento industrial, como é o caso dos Estados Unidos e do Japão, principalmente. Já já a gente vai abordar melhor eles. Há então uma disputa muito grande entre essas potências capitalistas e industriais. O mercado ele se torna cada vez mais acirrado. Não adianta apenas vender produtos industrializados internamente. É necessário, então, a conquista de novos mercados e, se possível, novos mercados exclusivos. É daí, então, que nós vamos ter uma nova etapa colonial. Mas não é aquele colonialismo que se processa na América, típicos dos séculos XVI, XVII e XVIII. É um novo colonialismo, ou seja, é um neocolonialismo. Até porque os países da América, os territórios americanos, na primeira metade do século XIX, estão se tornando independentes, como é o caso do Brasil, por exemplo, em 1822, e dos nossos vizinhos. Ou seja, a América já não é mais um mercado colonial, porque eles estão lutando por independência. É aí, então, que se avolumam as práticas imperialistas, ou seja, essas potências industriais, sobretudo as europeias, elas vão começar a interferir na realidade de outros territórios, de outras regiões e até mesmo de outros países. Essa interferência buscando atender os próprios interesses capitalistas é o que a gente chama de imperialismo. Cuidado que o imperialismo ele pode se dar de várias formas. A mais comum delas, a mais visível delas, é através da formação de novas colônias. Ou seja, o neocolonialismo é um exemplo de política imperialista. Mas as políticas imperialistas, elas não se resumem no desenvolvimento do neocolonialismo. O neocolonialismo é um exemplo, então, dessa prática imperialista. E o que se trata, então, o neocolonialismo, que é um exemplo de política imperialista? Se trata, na verdade, de uma nova etapa da colonização, onde nós vamos ter mercados que são exclusivos, ou seja, mercados que são monopolizados por suas metrópoles. Nesse caso, há uma diferença em relação ao colonialismo típico dos séculos XVI, XVII e XVIII que se processou na América. Algumas semelhanças, como por exemplo, esses mercados vão continuar sendo mercados fornecedores de matérias-primas e de mão de obra, principalmente mão de obra farta e barata. Ou seja, aqui não mudou. Aqui o neocolonialismo continua muito parecido com o colonialismo tradicional. Esses mercados exclusivos, essas colônias exclusivas, vão ser mercados consumidores. Também bem parecido com o colonialismo tradicional, mas há uma mudança. Agora são mercados consumidores de produtos industrializados e não mais de produtos manufaturados como era na América. E há uma outra mudança.
há tanto capital, há tanto lucro proveniente dessa revolução industrial, que as metrópoles elas vão levar o capital para as suas colônias. Ou seja, no neocolonialismo, as colônias vão ser mercados de investimento, pois a infraestrutura capitalista precisa chegar a esses países para maximizar, aumentar os lucros das potências industriais europeias. É aí que nós vamos ter, nesse contexto, nesse espírito cientificista, discursos que vão legitimar a dominação dessas potências europeias, principalmente potências europeias, potências industriais ao redor do mundo. Fica muito famoso o exemplo da Grã-Bretanha na era vitoriana. A Inglaterra ela dominava 1/5 do planeta, ou seja, 20% do território mundial era dominado pelo Império Britânico. E nesse espírito cientificista nós vamos ter discursos que legitimam essa prática imperialista. Um discurso religioso de salvar a alma dessas pessoas que estão condenadas. Percebam aí o caráter eurocêntrico, né? O caráter onde o europeu se coloca no centro e o outro, a cultura do outro é o que está errado, é a que é atrasada. Ou seja, um caráter etnocêntrico, onde a cultura europeia ela é colocada no centro da discussão, onde principalmente as igrejas protestantes vão estar à frente dessa conversão. São as famosas missões religiosas. Lá no colonialismo tradicional era a catequese católica. Aqui no neocolonialismo são as igrejas protestantes, porque boa parte das potências europeias industriais são de maioria protestante. E nós vamos ter também o discurso científico da época, assim como o discurso pseudocientífico, ou seja, as ciências que eram falsas, como é o caso da frenologia, que acreditava que as características biológicas da pessoa acabavam determinando o seu comportamento, e também o darwinismo social, que era uma espécie de deturpação da teoria da evolução das espécies e da seleção natural de Charles Darwin, que afirmava que haviam raças humanas mais evoluídas. Nessa perspectiva, a raça mais evoluída era a do branco europeu, que era civilizado, que era capitalista, que era moderno, enquanto que os demais eram atrasados, reforçando mais uma vez esse caráter eurocêntrico, esse caráter etnocêntrico. Agora, vale ressaltar que algumas ciências que hoje são ainda consideradas ciências, como é o caso da sociologia, da antropologia, da psicologia e até mesmo da biologia, estavam impregnadas desse sentimento racista, que passava então a impressão de que existiam pessoas mais evoluídas do que as outras. Claro que essas afirmações hoje se encontram refutadas pela própria ciência, afinal a humanidade ela é uma só. Ou seja, nós percebemos então aqui que os europeus, principalmente, acreditavam que os brancos tinham que carregar esse fardo, é o famoso fardo branco. Olha, nós não estamos explorando a África e a Ásia porque nós podemos, mas sim porque precisamos. É um fardo que a Europa tem que carregar, levar a civilização a esses territórios. Isso é impregnado de preconceitos, impregnado de etnocentrismo. Para a gente finalizar aqui a nossa discussão, temos que lembrar que nós vamos observar nesse período o surgimento de novas potências. Tudo bem que Inglaterra, França, Bélgica já vinham passando por um processo de industrialização desde a primeira fase, mas na própria Europa surgem potências industriais que estão começando agora, como é o caso da Alemanha, da Itália, entre outras nações. Estados Unidos, após a Guerra de Secessão, após o processo de marcha para o Oeste, vão se tornar uma grande potência industrial e vão aplicar o seu imperialismo principalmente na América Central. É interessante porque os Estados Unidos eles não vão ter colônias, mas eles vão praticar um imperialismo muito pautado pela pressão, pela política externa. Fica famoso o chamado corolário Roosevelt, que é atribuído ao presidente Theodore Roosevelt, e a famosa política do Big Stick, né, do grande porrete. Fala em tom macio, em tom de diálogo, mas em tom de ameaça, mostrando que sempre você pode recorrer à violência. E o Japão, que deixa de ser uma colônia e passa a ser uma potência industrial, uma potência imperialista, principalmente após a chamada Era Meiji, também chamada de Revolução das Luzes. O Japão, que era um país de realidade feudal, passa a se industrializar. E nós temos também as colônias, onde nós vamos ter principalmente colônias no território africano e asiático, afinal a América estava se tornando independente. Se destacam as colônias da África do Sul,
onde a Inglaterra vai conseguir impor a sua dominação numa guerra contra os holandeses, a famosa Guerra dos Boeres, também pronunciada como Guerra dos Boeres. A Índia, que era um território que também vai ser dominado pelos ingleses, percebam aí a força da Grã-Bretanha. E a China, que chegou no auge do imperialismo a sofrer a interferência de 9 potências diferentes. A China, então, ela era fragmentada e a partir dos interesses dessas potências industriais. Destaque também para a Inglaterra, que vai forçar a abertura de portos chineses, bem como dominar a península de Hong Kong após a famosa Guerra do Ópio, na qual a Inglaterra vence a China e passa então a ter uma série de privilégios nesse território. São esses os principais aspectos do imperialismo e do neocolonialismo, que inclusive vão repercutir no século XX. Espero que tenham gostado. Bons estudos, pessoal. Até a próxima. Tchau!